Senhoras e senhores, Pode Igreja chegou. Olha lá, hein? E o que, Cris? Senhoras e senhores, o Pode Igreja chegou. Vem, vem, vem. Fala meu nome. Pode Igreja. Fala meu nome. Pode Igreja. Fala meu nome. Pode Igreja. Chegamos. É isso aí, galerinha. 8 horas em ponto. 20 horas em ponto. Chegamos aqui no nosso Pode Igreja. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá uma loucura, né, Ramon? Olha, vai vendo como que tá isso aí, hein, Cris? Queremos agradecer as pessoas que estavam ali fora. Muito carro, muita gente. A gente até pediu 100 aglomerações. O pessoal tava aí querendo nos receber o nosso convidado que está aqui. Cara, já virou um grande amigo nosso. Fala sério, hein? Fala sério. E o pessoal, um grande abraço, né? O Elton que está aqui, chegou agora também para verificar como está o andamento, a nossa equipe, tá o Rogério também, a digníssima do nosso convidado está aqui também. Tá muito legal, né? Um dia a gente mostra os bastidores para vocês, tá bom? Mas hoje, sem mais delongas, né? Até porque demoramos muito, né? Na verdade. E é isso aí, galera. Desde já agradecendo aí, como o Cris falou, né, Crisão? Uma honra estar aqui com você, viu? Obrigado, cara. Sempre. Você é parceiro, amigo. E se você está aí ao vivo com a gente, compartilhe o link com as pessoas aí, com os grupos do WhatsApp, com os seus amigos. Vai lá na nossa página, curte a página no Facebook, Nova Vida em Cristo, e você vai obter muito conteúdo, né, Cris? Como tem sido esses podcasts. E hoje é o Pod Igreja número 6, episódio 6, olha lá. Tá no 6 já? Nós vai fechar uma temporada já, não vai não? A primeira temporada vai estar disponível aí nas plataformas digitais, Netflix. É muito bom, é muito bom. HBO Max. Olha, o convidado já está aqui, ansioso para, né, aparecer, falar, comunicar, né? Com a galera aí, se pronunciar, é isso que eu ia falar. Mas enfim, né? Brigadão, hein, por estar com a gente aí. E vamos que vamos, né, Cris? Pessoal, compartilha o nosso podcast pra galera. Toda terça-feira a gente está aqui com maior alegria. Isso faz parte da nossa vida, não é verdade, Ramon? Isso. Já mandando um abraço pra galera aí, então, pra dar uma moralzinha. Vamos lá. Que eles merecem, não merecem? Já tá aqui o Sandro mandando aí uma mãozinha. Como que chama essa mãozinha aí, esse emoji? É a mãozinha. Do amém? Eu acho que é um amém, né? É um amém ou ele tá pedindo pelo amor de Deus, assim, amém? É amém, né? É amém. É palma. É palma. Nem pelo amor de Deus, é palma. Aê. Sandro Cameiro Pacheco, já está com a gente a Stephanie Carolina, a pastora Valéria Correia, já está com a gente aí, mãe e filha. É verdade. Quem que é a pastora? A Jennifer, também já está ligadinha aí, a digníssima do nosso produtor. Diretor. Produtor. Cameraman. Organizador. Locutor. E o cara da mídia. Então já estão aí todos conectados. Obrigado, hein? Vai comentando. Eu vou falar de quem está comentando, hein, galera? Então comenta para mim falar de você aqui, Atenção. Mas a Marcela já está ao vivo com a gente aí. O Felipe, Marcela. A Ana Cristina Souza. Um abraço para vocês. E sem mais delongas, vamos apresentar ele. Vai para apresentar o convidado já? É claro, meu amigo. Tá. Você não vai falar mais? Não, já falei, depois eu falo mais. Vamos lá. Se tem algum profissional de saúde mental na área, queria perguntar, porque tá dando uns delay de vez em quando, sabe? De tanto tocar guitarra com delay. Você entendeu? Eu não toco guitarra. Sei lá, teclado. Vamos lá. Enfim. Sei lá, tá dando uns delay. Mas aí, vamos aí. O convidado tá aqui. Você chama ou chama? Chama. Eu chamo? Chama, Cris. Posso chamar? Chama ele. É o nosso grande amigo Nivaldo! E aí, Nivaldo, como que tá, guerreiro?
grito é Aquele legal. grilinho, né? E aí, Nivaldo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E vocês? Bem, graças a Deus. Eu tô feliz demais. E você já tá dando risada, Cris? Cara, eu sou feliz, mano. Deixa eu Meu quieto. amigo. Eu tô nervoso, cara. Um grande amigo meu, a gente tá matando saudade aí. Desde pequeno, a gente cresceu junto, a gente jogou bola junto. É, né? Você pensou que eu não ia falar isso? Eu falei. Nivaldo, a palavra é toda sua. É um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, né? E pela confiança, né? Porque não é qualquer um que pode vir aqui e sair no ar para 365 países, né? Olha aí. Obrigado aí, Segura aí. Então, obrigado pelo convite mesmo, né? Que a gente possa, nesses minutos que nós vamos ficar aqui, edificar, trazer informação e abençoar. Legal. Isso aí. Ô, Nivaldo, você... Olha, gente, vou ser sincero aqui. Nós somos amigos de muito tempo. Tô brincando, tô sendo sincero. Ele faz parte aqui da igreja, junto com a família, Nova Vida em Cristo. E hoje nós vamos conhecer, além do que ele faz e o que agrega para nós hoje, vamos conhecer ele, né? A pessoa de quem é o Nivaldo, que sempre esteve ali. Nivaldo, eu sempre vejo você ali e tal, com a sua esposa. Sim. Vejo, né, uma característica, eu vou ver o que eu vejo. Vou falar o que eu vejo, quer dizer, posso? Você me permite? Com certeza. Eu vejo um cara bonitão, velho, né? Não, olha lá, a digníssima concordou. Um cara bonitão. Você olha pro cara e você fala, o cara é chique demais, né, Júnior? Estilo, o 007. Mas eu tô feliz porque James Bond. eu, no meu particular, e toda a igreja também, vão conhecer um pouquinho mais do Nivaldo, né? E da família dele. Que benção, que legal você estar aqui, viu, Nivaldo? Aliás, daqui uns dias, vai fazer 1 ano já. Olha lá, Olha só. 1 ano de nova vida, hein? Daqui uns dias. Daqui uns dias. Olha aí, Foi começo de dezembro que nós começamos a vir para cá. começo de dezembro e já estamos aí Já está aqui. caminhando há 1 ano aí, hein? Exatamente. Meu Deus, como o tempo passa, né, Nivaldo? Exatamente. Eu sou fã. Opa! Só que ela é sou fã. Olha só. Como que é o nome da digníssima mesmo? Ana Cristina. É Ana Ana. Cristina, você Cristina. que tá em casa, tô brincando, ela tá aqui do lado. Ó, de coração. Gostei do grande nome, abraço. Ana, minha filha, Ana, olha, vai vendo como que é. Mas olha só, em 1 ano aí que a gente tá junto e a gente nunca teve uma conversa assim, né? Uma conversa mais íntima. Verdade. Aquele, né? Você viu como Deus se prepara? Olha aí. Verdade. Você sabe que a minha primeira conversa meio assim, olho no olho com o pastor, sabe onde foi? No posto de gasolina. Olha só, Pois guerreiro. Então, essa coisa de crente é meio louca mesmo, né? Vai vendo aí, Vai grande. ver, né? Por aí. Legal. Mas isso daí, estou à sua disposição, manda. Ó, vamos lá, hein? É agora. É exatamente é isso que eu vejo nele. Tá entendendo? Quando eu olho, é isso que eu vejo nele. Tá preparado, cara. O cara preparado, o cara, né? Fala sério. Verdade. Ah, meu Verdade, Deus do passa céu. essa confiança, né? Confiança, Ó, postura. Você viu? você tá querendo, Cris? Certeza. Precisando. O que você tá querendo do Nivaldo, Cris? Muito camisa. Nós vamos desconstruir o Cris hoje. Ah, segura, menino. Meu Diz que Deus nós do vamos- céu, o programa vai ser top. Legal. Como que muitos viram aí nas postagens, o que a gente vai tratar hoje, o assunto é o coach, né? É coach na igreja. Isso, na igreja, é o coach. Ele que é formado nessa área, e não só nessa, né, Nivaldo? Você pode dar essas informações de início pra gente? Então, deixa eu começar do fim para o começo, né? Vamos lá. Vamos lá. Como que eu tive contato com o coaching, né? Primeiro pela internet. Né? Muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, eu já tive curiosidade de saber o que era isso. Só que a curiosidade, ela não cabia no meu bolso, porque eita negocinho caro, gente. Para e pensa, nunca tá vendo assinei aí, né, tanto cheque de mil na minha vida. Né? Foi pela fé. É muito caro. Então, 10, 12 anos atrás, eu sempre tive curiosidade, achava legal, mas eu nunca tive a oportunidade de fazer. E como que eu fui fazer, na verdade? Eu já dava aula, né? Eu fui professor do Senai 6 anos consecutivos, eu já dava palestra motivacional,
eu já fazia palestra em empresa, eu já pregava em igreja, eu já era professor de escola bíblica, já montava acampamento de adolescente. Calma, Cris. É isso. Então, a gente já trabalhava com o público, né? Tanto em igreja como em empresa, em escola. E eu falei, puxa vida, né? Eu precisava de alguma coisa mais conhecimento sobre o relacionamento humano, como se comporta o ser humano, numa área mais científica. Porque eu já tinha, inclusive eu fiz 1 ano e meio de teologia também. Olha, tudo isso porque eu era muito curioso, né? Ela sabe como eu sou curioso. Quando eu vim para a igreja, eu não sei como vocês vieram, mas eu disse assim, o último lugar que eu vou entrar na minha vida é numa igreja de crente. Olha aí. Olha o poder da palavra, foi o último mesmo, nunca mais saí. Pronto, tá vendo? Né? Você entendeu, né, Cris? Né? Entendi. É que você falou que tem delay, Cris. Você se entregou, velho. Você tá entendendo? Tô brincando, Cris. Foi muito interessante que quando eu fui na igreja, né, a primeira palavra lá que abriu, eu não conhecia nada de Bíblia, né? Sim. Aí o pastor chegou lá, irmãos, vamos usar a Bíblia em Deuteronômio 28. Até hoje eu não achei. E já faz 20 anos. Eu falo, onde está esse Deuteronômio? Né? E ficava. E não achava. Quando eu achei, eu percebi que era um dos livros que contava a história do povo hebreu. Aí eu fiz a pergunta para mim assim, o que a história do povo hebreu tem a ver com a minha história? O que um livro que foi escrito há 2000 anos atrás vai fazer algum efeito na minha vida de hoje? Então foi dessa forma que eu comecei a vir para a igreja. Sim. Duvidando. Eu falei, não, pisa a cabeça de serpente e escorpião. Eu falei, que loucura é essa? Era mais ou menos assim. E aí eu falei, e agora, como que eu faço para entender isso? Aí que eu fui me atirar em teologia, né? E fui grudar em pescoço de pastor. Aí tinha culto no domingo, eu ia no culto no domingo, terça eu ia de encontro, assim, encontros familiares, quarta, sexta, monte, tudo que vocês possam imaginar. Eu queria saber como que era isso. Sim. Então a curiosidade me fez a entender aquilo que eu mais duvidava. Por como que uma palavra que foi escrita 2000 anos atrás vai fazer diferença na minha vida. Sim. E eu fui buscar. Né? E hoje eu sei o que faz a diferença. Né? Então a gente já tinha todo esse conhecimento, né? Eu falei, mas falta alguma coisa. Aí que eu criei coragem, falei, eu vou conhecer o que é esse danado desse coach aí. Então... Só que eu tinha já uma base muito forte aqui, eu tinha um conceito muito forte, cristão. E eu tinha muito medo dessas coisas. Eu vou chegar na escola, lá na faculdade, os caras vão querer falar que o mundo veio de Freud, vão falar que a gente veio do macaco, e não é isso que eu creio. Eu creio num Deus que criou as coisas, e eu não quero entrar num lugar que venha tirar os meus princípios. Aí eu falei, Deus, me coloca num lugar que não me corrompa, né? Também depois você fala um pouco de coach, você fala assim, é mente, é subconsciente, é consciente, né? É self 1, self 2, um negócio meio estranho. Até o final Deus explicar isso daí. Então eu falei, é muito pouco espiritual, então eu não quero perder a minha essência. Aí eu procurei, pesquisei um monte de escola, está cheio de escola. Todas tinham mais ou menos o mesmo padrão. Mas eu disse, Senhor, eu não quero ir num lugar que tire os meus princípios. Sim. Me mostra. Aí apareceu uma escola lá, IBC. Instituto Brasileiro de Coaching. Instituto Brasileiro de Coaching. Aí já tiramos uma informação, desculpa, Nivaldo. Hoje, né, a ênfase vai ser o coach. Você já viu quantas informações o Nivaldo tem para a gente, hein? Uma delas interessante, antes de entrar nesse assunto, mais interessante, é essa questão de faculdade, né? Também. Que muitos cristãos tem assim um receio por eles pregarem outra coisa, e aí como que eu faço? E você é um exemplo que pode nos direcionar para isso. Mas antes, falando do coach, um pouquinho, voltando, já é uma informação bem legal para o povo que quer saber o que é isso, ou o povo que acha que sabe o que ou o povo que já sabe, enfim, não é novidade. Mas para quem não sabe, então tem um Instituto Brasileiro de Coaching. É uma das escolas. É um curso... E você se forma? Quase pergunta para a Ana, eu quase me matei de fazer o bendito do TCC. Olha aí. Era um tal de assistir filme e fazer a tese. Assistir filme e fazer tese. É 20 páginas, com
tudo certinho. Eu falei, não precisa disso, né? E aí ela me ajudou um pouco também, me ajuda, assista uns filmes para mim que eu não aguento mais. Era 10 filmes, né? E não tinha certificação se não fizesse o TCC. Então o negócio era pesado mesmo, sabe? Eu falei, não é que esse negócio é de faculdade mesmo? Eu pensava que era, né, marmelada. Enfim, não. Então eu saí com 6 certificações de lá, né? Então, quantas, desculpa? 6 certificações. 6. Então, você é Leader Coaching, que eu sou treinador para liderança, comportamental, casais. Caia de Costa, lá no IBC tem coaching espiritual. Olha só. E sabe qual é baseado no quê? Na Bíblia? Bíblia. Olha. Contando um pouquinho mais, aí eu tomei coragem, fui fazer a inscrição e fui para a escola. A minha sala tem 135 pessoas, uma sala grande e tal. E quando eu cheguei lá, eu já vi uma diferença. Parecia igreja. O José Roberto Marques, que é o fundador, ele ficava na porta e ele abraçava um por um. Eu falei, esse negócio é coisa de igreja. Só na igreja que tinha abraço. Ô, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. E ele abraçava, oi, feliz por te ver. Eu falei, mas não conheço esse cara, meu, né? Então demorou para a gente entrar, porque ele fez questão de abraçar um por um. Aí fomos todos sentar lá. E ele começou o curso e tinha muita gente lá. Tinham psicólogos, advogados, atrizes da Globo, tinha muita gente que foi tentar fazer o curso para se aperfeiçoar na profissão que tinha. Sim. Então era uma ferramenta de aperfeiçoamento. Aí quando ele começa lá, eu tinha minhas dúvidas, se é que Deus me mandou no lugar certo? Aí ele começa a falar assim, aqui o Instituto Brasileiro de Coaching, eu quero dizer uma coisa para vocês, nós vamos estudar muito aqui sobre mente, sobre alma e sobre espírito. Eu pensei, Eclesiastes 11? Eu pensei comigo, né? Aí ele falou assim, eu não sei como vocês vão denominar o que eu vou fazer, mas quando eu penso que existe uma força maior que me guia, uma natureza maior, quando eu falo de insights, eu não sei como vocês vão chamar, mas eu vou chamar de Espírito Santo, porque é nesse que eu acredito. E teve um cara que fez a diferença aqui na Terra. Ele mostrou que nós podemos ser muito mais do que nós somos. Eu não sei como vocês vão chamar, mas para mim é Jesus Cristo. E quando a gente se conecta com o universo, existe uma força gigantesca que move esse mundo. Você pode chamar de estrelinha, de universo, de cometa, do que vocês quiserem chamar, mas eu chamo de Deus. E aí ele falou assim, eu sou teólogo formado, sou pastor presbiteriano, teólogo formado. Eu falei, acabou, é nesse lugar que eu estou. Então ele falou, não posso falar de religião aqui, porque a escola não é isso, mas eu quero dizer para vocês aonde está a minha base, no que eu acredito. Vocês chamem do que vocês quiserem, mas eu chamo de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Uau. Quando eu chego lá, eu falo, putz, é aqui. Então eu senti que a linguagem que ele ia falar era baseada na Bíblia. Na Bíblia. Então todo o conceito científico, né, de comportamental, emocional, tudo que nós vamos saber como as nossas emoções são geradas, né, como que começa o ser humano, mas tudo baseado aqui. E olha que interessante, ele colocava um conceito científico, só que aquele conceito científico na hora. Eu falei, eu já vi isso na Bíblia. E eu levei minha Bíblia e comecei a olhar, puta, João falou sobre isso de uma outra forma. Ou, enfim, acabei ficando. Foi um curso de 450 horas, curso rápido. E foi muito interessante, antes de falar do que significa o coach, né? Tem os staffs, que eram mais ou menos os obreiros. Eles ficavam nas paredes, esse negócio é meio igreja, sabe? Parado assim, né? E ele falava, viu, vocês não se levantem, né? Chamem os staffs, eles vão te ajudar. Nosso pastor fala assim, né? Fiquem com calma, os nossos obreiros. Eu falei, mas caraca, né? E aí todo mundo ali, de repente, a gente já estava na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. E a gente foi uma semana direto, depois foi mais uma semana direto. Aí teve um momento que o staff, que a gente pegava a amizade com o pessoal, falou assim, se prepare para o 7º dia. Então eu falei, que 7º dia? Se prepare para o 7º dia. Você está gostando? Eu falei, estou amando. Se prepare para o 7º dia. O que vai acontecer? Se prepare. E o curso lá, ele chama de aprendizado acelerado. Certo. Começava às 7h15 da manhã e terminava 00:20. Todos os dias. Da manhã? Cris, o almoço não era 12h, 1h da tarde, quando atrasava as 2h, 4h30 da tarde. E ele no começo,
No começo ele falava assim, todo mundo assustado, né? Tinha gente que estava assim se coçando, né? Eu falei, calma, gente, calma. Quem falou para vocês que tem que almoçar até meio-dia? Vocês conseguem dominar a mente de vocês. Aqui domina o corpo, a mente domina o corpo. Não é o corpo que domina a mente. Aí nós Olha lá, Cris. começamos Prega essa palavra, Nivaldo. Aí nós fomos almoçar 4h30. 4h30, voltamos 5h30. Janta não tinha. Janta era 10h30 para voltar 10h45. Nivaldo, que prova. Foi uma prova. Então, era muito acelerado, sabe? E ele falou que o ritmo era acelerado. E ele falava assim, não se assustem. Quem falou para vocês que nós precisamos dormir 8 horas por dia? Quem falou para vocês que nós precisamos estudar e descansar nossa mente? Não é? Ninguém falou nada. Na verdade, nós estamos presos em algumas crenças. Sim. Aí a gente começa a estudar um pouquinho, né? Cronológicas, né? Cronologia vem de estudo do tempo. Né? E ele falou assim, aqui nós não vamos falar sobre o estudo do tempo. Nós não vamos falar que nós precisamos dormir. Nós vamos falar de agora caem de costa. Kairos. Kairos é o momento. Deus no momento. Eu chamo de Deus, vocês chamam o que vocês quiserem. Ele falava isso. Então a escola está baseada em momentos. Então nós não temos 8 horas de estudos. Nós vamos ficar até aqui todo mundo entender. Então nós estudávamos 16 horas por dia. Até eu mandei uma foto minha para ela, o estado que eu estava no sofá. Porque eu fiquei num hotel e não compensava ficar no hotel. Porque a gente terminava 00:15. Até eu chegar no hotel era quase 2 da manhã. Para voltar às 6h30. Então, era muito rápido isso que acontecia lá. E o 7º dia, deixa eu voltar. Se prepara para o 7º dia. Quando chegou no 7º dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado para domingo. O curso não terminava 00:20? Beleza. 00:20, quando dava 11 horas, já começava a apagar o projetor, já começava a dar os finalmente. E dessa sábado para domingo, ele não dava os finalmente nunca. 00:20, 1h20, 2h20. Nivaldo, segura um pouquinho, Nivaldo. Segura aí, Cris, segura. Vamos fazer o suspense desse 7º dia aí, porque o dia está bom aí. A Ana Cristina entrou, Felipe Marcela falou. Sabe o que a Marcela falou aqui? Cheguei atrasada, mas cheguei. Mas que interessante, cara. Antes de você falar desse 7º dia aí, Cris, você que já está quase interessado aí em fazer eu tô muito, né, o curso superior de coach, já viu que é pegado, né, o ritmo. A parte realmente do almoço. Agora, Nivaldo, eu vou falar uma coisa aqui para você. O Cris, vou, né, abrir uma coisa aqui para a galera. O que você vai falar? Talvez a galera, eu estou procurando a do meio. O que você vai falar? Desculpa, Rogério. Não, porque quando nós começamos o podcast da Igreja Nova Vida, Nivaldo, prometeram aí que ia pedir iFood, né, Cris? Você lembra disso aí? Não, vamos qualquer dia aí, qualquer podcast aí, a gente pede um iFood, né, tal, para vir, a gente come e tal. E até hoje não veio o iFood, né? E o Cris está triste com isso. Eu tô chateado. Tá chateado, Cris? Tô demais. A gente nunca vai esperar. Nivaldo, o Instituto Brasileiro, ele tem, como que eu posso dizer, escolas espalhadas? Tem no Brasil? Pelo Brasil. São Paulo. Aonde Campinas, você fez? Eu fiz em São Paulo. Em São Paulo, onde você mora, Galo? Onde você mora? Aqui. Aqui, tu mesmo? Eu achei que era Sorocaba. Você não entendeu? Você vê como que eu conheço o irmão que já está há 1 ano na igreja. Você não entendeu que ele ficou no hotel em São Paulo? Como alguém pode ficar no hotel se mora no lugar? Mas poderia... Eu não consigo entender. Não, eu perguntei para saber onde ele mora. Não estou dizendo que ele morava lá. Mas se ele ficou em São Paulo, poderia ser em Osasco, né? Qual mais ali que tem a cidade colada com São Paulo? Guarulhos aí. É por isso que eu perguntei, você entendeu? Não, mas aí não tem sentido mesmo. Realmente. Manda um abraço pra galera lá de Maceió, manda um abraço. É verdade. Olha, o pessoal, já mandar um abraço aqui pro pessoal de Maceió, Recife. Eu creio que um dia eu vou ganhar uma viagem pra lá, cara. A gente vai lá fazer um podcast, senão vai ser uma coisa loucura, tal, do mar, assim, imagina eu no mar. Coisa linda. Maceió, Recife, Amazonas também o pessoal.
ligadinha na gente, pessoal de São Paulo também, São a gente Paulo não pode tá aí. esquecer. É verdade. Também quero mandar um forte abraço pro pessoal do meu trabalho. Ô, galerinha. Galerinha da Casa Missão, Juan, Juan também. Cristian Barato. Não, Juan, Richard, Vinícius, Tiaguinho daqui também. Isso. A Tati, o pessoal todo lá. Grande abraço pra vocês. Vamos continuar? Vou continuar. Então o Nivaldo tá aí Também quero mandar um abraço no pra minha mãe. sétimo pra minha mãe, dia falar aí. pra minha mãe que eu amo. Que interessante, nós acho que somos sinceros em dizer que essas coisas, essas informações estavam de uma forma longe, também porque o que falta um pouquinho é as pessoas procurar sobre, né? Até mesmo eu tenho falado isso, né? Às vezes nas minhas rodas de amigos, que quando você escuta alguém falar, procure, né? Analise, vai procurar de fato para ver se é aquela história, principalmente quando nós estamos na igreja e ouve outras pessoas, lógico, que não são dos ciclos de amizade, ou às vezes surge uma dúvida também, né? Tira essa dúvida, é bom, né? E hoje estamos aqui fazendo isso, tirando a dúvida dessa área coach que surgiu aí no meio da igreja e as pessoas ficam meio com dúvida do que é. Você pode se formalizar nisso, tem os estudos, em São Paulo tem uma base do Instituto Brasileiro de Coach, aí você já está sabendo, você que da igreja e quer fazer esse curso, cola no Nivaldo, pede formação, tem aí como que chama? Aquelas pessoas que te levam já, fazem você não passar por aquele caminho, mas te ajudam, vem aqui que aqui é mais fácil, você chega lá mais rápido, né? Porque passou por experiências, né? Sim. E tem essas informações. Nivaldo. Mas vamos lá então pro Deixa eu falar. pro sétimo dia? Só Eu tô no ansioso, dia. cara. E os caras que tá aí também tá. Vai, fala. Cara, só me corta aí. Eu não consigo entender isso aí, Valdo. Ele fala, ele manda abraço, fala, eu falo. Você mandou um abraço pra Maceió, fera. Não, tá bom, deixa eu falar. Aqui também, que. E o melhor, gente, você que está aí nos vendo, é da igreja. Gente, chega no Nivaldo, pergunta para ele, a gente está trocando uma ideia com ele. Ele está falando sobre experiências, mas você está aqui na nossa igreja, corre nele, gruda nele. É um cara que certamente vai ser ainda mais o nosso amigo, né, Ramon? Com certeza. E a gente vai trocar muita ideia, cara. Muita ideia a gente vai trocar. Quero ver, eu sou testemunha aqui, Nivaldo. Não só Quero ver. no podcast, porque coach é uma coisa muito legal. Eu vou, prometo que eu vou contar algo aqui para vocês até o final do podcast do meu famoso curso. Tá bom, beleza. Lembra do curso? Fica aí. Vou falar para vocês, mas eu vou deixar com o Nivaldo aí quando ele continuar. Sétimo dia. Sétimo dia. Eita, o número da perfeição, né, Nivaldo? Então, por que o sétimo dia? Né? Então já fazia 6 que a gente estava lá quase morto, né? Porque nunca vi um curso desse começar às 7h15 e terminar meia-noite. Aí no sétimo dia, na madrugada de sábado para domingo, ele não terminou. 2 horas da manhã, nada. Quando deu 2h30, ele percebeu que está todo mundo se coçando, né? Para ir embora ou coisa do tipo, né? Aí ele falou, gente, esqueci de avisar vocês, mas hoje não tem hora para terminar. Vocês vão perceber que vocês conseguem ficar sem dormir. Aí, beleza, né? Vocês vão fazer grupos agora com 7 pessoas. Aí nós fizemos grupos de 7. E agora vocês vão sentar e cada um vai contar a sua história. Desde quando você nasceu até chegar aqui. Cada um vai relatar a sua história e vocês vão escolher a melhor história do grupo para que daqui a pouquinho, né, vocês possam apresentar aqui, para todos verem em forma de teatro. Aí todo mundo começou a contar a história. Bom, enfim, eu consegui descer para tomar uma água 10 horas da manhã no domingo. Nós ficamos sem dormir. Aí quando eu estava descendo, até eu tenho uma foto com o José Roberto Marques aqui, eu peguei, falei assim, vem com pinha, que compadrinho, vem cá um pouquinho. Eu estava muito estranho esse negócio. Falei assim, 7º dia. E eu estava meio cismado, sabe? Eu cheguei para ele e falei assim, você fez uma vigília aqui? Ele falou você é crente? Eu falei, Ou seja, eu estava desconfiado que era vigília,
Porque não é possível, 7º dia, ninguém dormiu e passou a madrugada acordado, isso é coisa de igreja, gente. Sim, com E certeza. ele falou assim, nós participamos de uma vigília, mas eu não podia falar que era uma vigília, porque nem todos são crentes. Aí eu falei, mas qual é o objetivo? Deus fala nas madrugadas. Isso é bíblico, gente. Aí eu falei, pô, estou no lugar certo. E realmente ele falou. Quando chegou 3, 4 horas da manhã, todo mundo contando história, muita gente ali sendo impactado por Deus, através do Espírito Santo, contando a história de vida. Olha aí, cara. Um orava pelo outro, assim, naturalmente, sabe? Até aqueles que não eram crentes começaram a chorar e mentalizavam, vamos dizer assim, um pelo outro. Então, realmente foi uma experiência, assim, surreal. Então, eu falei assim, eu estou no lugar certo. Então, só para complementar, né? Foi uma formação que realmente não fugiu da minha base. Eu era preocupado disso. Falei, aqui é escola bíblica, gente, né? Dando contexto científico, sabe, cruzando verdades. E aí, só para complementar, o que seria um coach, né? Certo. Vocês já assistiram os filmes de americanos, de futebol americano? Sim. Na costa, não está escrito coach? Sim. Do treinador. Então, coach significa treinador. É a palavra traduzida do inglês para o português. Coaching, processo de treinamento. Então, você quer fazer um processo de treinamento comigo, Cris? Você quer fazer um coaching comigo? Né? Então, eu começo perguntando, Cris, quem é você? Olha lá, hein? Começou. Poderia responder? Claro. Quem é você, Crias? Você não é o Silvio Santos e também não é o Faustão, hein? Porque eu falei que ele me corta. Eu vou fazer uma pergunta pro Ramon. Não, Cris, cara. O Christian. Agora ficou um negócio mais sério aqui, porque eu agora fiquei nervoso. Vou dar uma Quem é dica. você? Começa pelo seu nome, cara. Eu sou o Christian. Desculpa, Cris, eu não perguntei seu nome, eu perguntei quem você é. Deixa ele dar Não, eu sou saia justa. eu sou um homem. Bacana, legal. Bacana, legal, são qualidades suas. Não discrimina quem você é. Cara, isso aqui tá muito difícil, cara. Faz você pensar, olha lá. Tá vendo? Coach faz você pensar. Ai, pensa, calma. Realmente, calma aí, peraí. O delay, nós entendemos já. Eu vi algumas explicações, inclusive foi muitos profissionais na televisão, sabe? Sim. E teve uma vez que foi um programa de televisão, levaram um coach lá, né? Aí a apresentadora falou assim, o que é um coach? Ele disse assim, o coach é aquele que tira você do ponto A e leva para o ponto B. Eu falei, nossa, que determinação, né? Não, então, existem muitas pessoas, nem os profissionais que se formam, nem eles sabem exatamente o que é. Né? Porque não é simplesmente fazer o curso, mas você interiorizar esse curso. Falar assim, eu tenho uma formação de coach, então eu sou um treinador. Do quê? Né? Então, lá tem vários profissionais, advogados, pedagogos, atores de televisão, falam, quero usar a metodologia, então já estamos indo para o conceito, tá? Coach é um treinador que usa uma metodologia para tornar as pessoas melhores. Melhores no casamento, melhores na empresa, melhores na igreja. Porque, na verdade, para que você, por exemplo, diante de 2 levitas aqui, né? Para que vocês possam ser os melhores levitas na presença do Senhor, entregue o mesmo louvor, quem que tem que estar bem? É um ensaio? É você saber cantar? É um violão? Não. Se o Cristo, homem Cristo, ser humano Cristo, Ramon, ser humano, não tiver bem, não sai louvor. Verdade ou mentira? Verdade, teve alguns dias, talvez, que vocês subiram lá, não estava legal. Aí o violão não ia legal. Aí não fluía legal. Então, na verdade, ser o adorador de Deus não é uma característica, é um papel que o Senhor deu para vocês. Mas para que esse papel possa ser feito com carinho e com esmero, o Cris tem que estar bem. O Ramon tem que estar bem. Então, quando o Ramon e o Cris estão bem, o levita está bem, o cantor está bem, né? O profissional está bem, o marido está bem, o filho está bem. Então, muitas vezes, se a gente perguntar assim, agora eu vou no Ramon. Ramon, se você pegasse desde o começo da sua vida
e você falasse assim, eu perguntasse para você assim, onde está a sua maior tristeza? Olha lá, hein? Aí você ia falar para mim que ia estar, foi quando minha filhinha falou isso para mim. Quando a minha esposa, fiquei muito magoada com ela. Quando o pastorzão pisou na bola comigo. Mas não está em você, está nos papéis que Deus deu para você. A sua maior tristeza está como pai, como filho, como servo, como empregado, não sei se você trabalha em empresa, com o seu patrão, mas as suas mágoas, as suas tristezas não estão em você, estão nos papéis que você faz aqui no mundo que você agregou. Agora, uma outra pergunta. Vamos lá, Cris. Vamos lá. Quando você nasceu, qual é a única certeza que você tinha? Qual te faz pensar? Qual é a única certeza que você tinha quando você nasceu? Responde, Cris. Jogando Cris, né? Me deixa nervoso, cara. Você pode parar? Gente, tira o Ramon do meu lado. Eu respondo para você. A única certeza que você tinha, Cris, que você era filho. Isso é verdade. Cara, isso aí é... Meu... E sabe o que é? Você não deixou de ser filho até hoje. Então, a única coisa... Quando nós nascemos, aí que vem o pai, aí que vem o irmão, aí que vem o marido, vem depois. Então, para a gente poder ser o melhor marido do mundo, não adianta eu chegar e fazer um curso de melhor marido do mundo que não vai dar certo. Se o Nivaldo não estiver bem. Quando eu estiver bem, eu consigo entregar para minha esposa o meu melhor. Quando o Cris estiver bem, ele vai entregar o melhor Cris para as pessoas que te rodeiam. Então, muitas vezes a gente estuda, faz curso, né? Não, eu vou fazer curso de advocacia, de pedagogia, porque eu quero ser um excelente professor. Não vai ser. Se dentro de você não tiver coisas resolvidas. Aí a pergunta, de novo, Cris, quem é você? Já que você não é levita, você não é empregado de ninguém, você não é sobrinho, você não... O que você é, cara? Não vem falar que você é um homem, que você nasceu homem, que você é um cara bom, honesto, meu nome é Cris. Não é nada disso. Isso falaram que você é e você acreditou, mas quem é você? Vou jogar um pouquinho mais de dúvida para você. Vou fazer umas perguntas para você vai tentar responder, ok? Vamos lá. Vamos lá. Olha lá aí, gente. De quem são esses braços? Meus. De quem é a sua cabeça? Minha. De quem são suas pernas? Minha. O seu tronco? Meu. Os seus olhos? Meu. A sua boca? Meu. Quem está dizendo isso? Sou eu mesmo. Eu quem? Christian. Quem é o Christian? O dono disso tudo. Aonde está o dono disso tudo? Aqui? Aqui aonde? Cara, é loucura. Quem faz você falar? Aí já é... Como que você sabe que você fala? Quando você sorri, que emoção que você sente para você sorrir? Alegria. Da onde vem a sua alegria? De um sentimento. Da onde vem o sentimento? É complicado, não responde aí. Gente, cara. É isso mesmo? Tem que responder tudo isso mesmo? Cris, Gênesis, capítulo 1. Está lá, quem é o Cris? Eis que fiz o homem a minha. Quem é o Cris? A imagem e semelhança do Criador. Demorou, hein, Cris? Pode chorar? Eu não... Chora, Cris. Pode, chora aí. Vai. Se o pastor vê isso, bicho, você vai para a escola bíblica de novo, das crianças. Escola bíblica de novo. É assim, vamos voltar. Não, o tema é coach, né? Então, o que o coaching faz? Já que ele é um treinador, né? Faz isso. Porque, na verdade, não adianta eu entulhar a informação em você. Todas as informações, todas as respostas estão dentro de nós. O coach faz o quê? Facilita o acesso dessas informações. Agora imagine, vamos pegar uma cebola. Conhece uma cebola? Você já viu uma cebola quando lá no meio tem um brotinho? Bem no meio tem um brotinho verde, não tem? Se nós falarmos, qual é a essência da cebola? A cebola é aquele monte de fibra? Sim ou não? Não.
é aquele brotinho. Sim. Aí, ele é um cereal de camadas. Cresce uma, outra. Mas o brotinho fica lá, guardadinho, intacto. Né? Quando você acaba de cortar a cebola, tem um pontinho verde. Quando nós nascemos, que Deus fala assim: eis que te conheço desde o ventre da tua mãe, e mesmo quando os seus ossos não eram formados, eu já te conhecia. Onde está isso, Cris? A Bíblia. Salmo 139, tá? Versículo 17, está lá. Então, quando se fala isso, está dizendo assim: olha, eu te conheço. Então, Deus fez essa essência. Agora a pergunta: a primeira camada da cebola, foi Deus que colocou? Não, foi papai e mamãe. Ai, que bonitinho o Cris. Ele vai ser isso quando crescer. Cris, não mexe aí. Não põe a mão aí, menino. Então, nós começamos a ter conceitos do nosso pai e nossa mãe, porque nós não sabemos como é. Tanto é que a Bíblia fala, né? Os pais, né? Ensinem os filhos no caminho que devem andar, para que nunca desviem dele e tenha vida longa. Então, é uma obrigação dos pais ensinar os filhos no bom caminho. Então, o filho não tem nada. Ele tem só o brotinho. Primeira camada, ensinamento dos pais. A gente começa a ser gente a partir do momento dos ensinamentos dos nossos pais. Sim. De novo, vou na Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito dos filhos com os pais? Filhos, honre seus pais. Então vamos lá. Qual é o tema mesmo? Coach? Parece que não é, né? Aí quando você vai para a escola, você começa a criar socializar com outras pessoas. Aí você começa a ver a vida do amiguinho, você quer ter o tênis dele, você vai falar para sua mãe: mãe, por que ele tem tênis de marca e eu não? Aí você começa a criar: é porque o pai dele é rico, nós não somos. Mas viu, não é melhor ser pobre e ser honesto do que não saber de onde vem o dinheiro. Então a criança começa a ter conceitos, e são formadas crenças dentro da gente sobre prosperidade, riqueza, sociabilidade e religião. Aí vem a terceira camada, na adolescência. A quarta camada. Então, esses processos, a cada 7 anos somos uma pessoa nova, né? Vocês sabem que nossas células, a cada 7 anos, elas morrem e nascem. 7 de novo, né? Então, 7 crianças, 14 adolescente, 21 jovem, 28 ser maduro. Então, conforme vai passando essas idades, nós vamos criando os conceitos novos. Então, aí, de repente, eu pergunto assim: cadê o Cris? Eu vou procurar o Cris. Mas para mim achar o Cris, tem conceito do pai, da mãe, da sociedade, da sua professora, que deram uma reguada na sua cabeça, do que você tem conceito de educação, de música, isso e aquilo. Então tem muita crença dentro de você antes de chegar no Cris. Olha que interessante. Sim. E muita coisa que nós fazemos hoje é relacionada às crenças desde a nossa infância, que a sociedade e a nossa família impôs. Nós somos muito do nosso pai, nós somos muito da nossa mãe, somos muito dos nossos professores e o ambiente que a gente vive. O ambiente. Então, por que quando nossa vida muda quando a gente está na igreja? Porque o ambiente da igreja consegue nos transformar. Sim ou não? Sim. E aí, de repente, a gente fala: puxa vida, eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Agora pergunta: a restante das camadas, elas conseguiram sair? Aí Jesus fala em Apocalipse o quê? Eis que estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo, né? E aí fala assim, lá em Ezequiel, fala assim: eis que esquadrinho o meu coração e entre em lugares escuros que nem eu conheço. Então tem coisa, até chegar na minha essência, tem muita coisa para chegar. Então tem algumas portas que mesmo quando nós aceitamos Jesus, nós temos medo do que Jesus abra, porque coisa que dói, que machuca. Então o que coaching faz? Ele mostra o caminho, as respostas estão lá. Aí eu chego assim: Cris, por que você tem medo de fazer isso? Por exemplo, vamos lá, vamos tirar o foco do Cris. Vai lá. Fala para mim o medo que você tem. Ele já está apavorado aqui. Eu tô... Ramon, fala um medo que você tem. Qualquer um. Eu tenho medo de... Como que chama aquelas vespas assim, bem azulzona, cara? Mangava, cara. Mangava. Tenho medo de mangava. Por que você tem medo de mangava? Cara, porque um dia eu ouvi falar Boa. que ela pica doído, hein? E você já foi picado? Nunca fui, cara. Só que só de ouvir e falar, a hora que você vê uma mangava, você sai correndo. Sai correndo. Agora a pergunta é:
ou você ouviu falar que pica doído. Então você vê nela, você já sente dor. Pelo amor de Deus, não é isso? É isso, já imagina a dor. Então a sua imaginação de ela morder você traz para você um temor. É verdade. Então muitas pessoas têm alguns medos e não conseguem. Eu tenho medo de falar em público. Por quê? Porque Olha, será que um dia isso. eu fui julgado? Será que um dia na escola, a hora que eu fui falar alguma coisa, deram risada de mim? Então, existe, agora falando um pouco de ciência, existe o subconsciente e o consciente. O consciente é racional, 1 mais 1 é 2, é rápido. O subconsciente, ele guarda crenças, sentimentos e tudo mais. O Espírito Santo está no subconsciente. A nossa alma está no subconsciente. E ele quer te proteger. Olha que interessante. Então, eu tenho medo de falar em público. Beleza. Quando eu chego lá, começo a suar. Mas por quê? Por que começa a suar? Porque o seu cérebro começa a produzir substâncias que vai no seu sangue para que você depane em você, para você sair correndo daquele lugar, para você não passar vergonha. Porque você vai lembrar da última vez que você esteve em público, você foi humilhado por alguém. Sim. Aí ele falou assim, eu não quero que você seja humilhado de novo. Aí você vai lá, trava tudo, geral. O seu cérebro manda coisas para o teu corpo para você travar mesmo. Então ele não quer que você sofra de novo o trauma que você sofreu lá atrás. Olha que interessante. Muito. É nesse... Ele ficou sério e vai fazer pergunta séria. É nesse episódio que nascem alguns traumas nas pessoas, né? Algumas Exatamente. síndromes. Algumas síndromes. Oi, Cris. Como do pânico. Opa. Exatamente. Exatamente isso. Vamos falar de 3 males, né? O pastor foi um pouquinho de coach outro dia, ele falou assim, que tem 3 males que atormentam o mundo, né? Eu posso dizer para vocês que é maior que o coronavírus, é maior que câncer e AIDS, qualquer coisa disso. Primeiro, depressão, estresse e ansiedade. Sim. Se a gente dividir isso aí em 3, a depressão é aquela pessoa que não consegue desgrudar dos momentos do passado. Né? Teve trauma com o pai, com a mãe, coisa do tipo, e quando vai passando o tempo, eu já esqueci, isso não me faz mais mal. Só que guarda com ela. Está lá. E muito do que ela não consegue fazer hoje é por causa dos traumas que ela teve na infância. E ela está com 30, 40, 50 anos, o trauma, quer dizer, a infância já não existe mais, ela já perdoou o pai dela, tá? Mas o sintoma continua. E toda vez que ela vai fazer alguma coisa que lembra isso, ela trava para proteger. O Cristo tem toda a razão. Então as pessoas que sofrem de depressão estão ligadas a algumas coisas mal resolvidas do passado em relação à vida dela. Sim. Vamos falar um pouco da ansiedade. Eu estou ansioso que chegue. Quer dizer, não chegou ainda, mas eu estou ansioso. Quer dizer, eu já estou preocupado com uma coisa que não chegou. Então, temos síndrome da ansiedade e coisa do tipo. Então, eu me preocupo com aquilo que não veio. Eu não vivo o tempo presente. Eu vivo o tempo que não chegou. E o estresse. Eu não consigo me organizar. A minha vida é uma bagunça. Então, eu não sei o que eu faço primeiro. O meu estresse pode gerar uma ansiedade. Então, esses 3 males estão aí, jogados por aí. Sim. Exemplo, tá? Agora eu vou começar a dar alguns exemplos. Há 2 semanas atrás eu comecei a fazer coach com uma menina de 12 anos. Aí o susto do pai e da mãe. Nivaldo, tudo bem? Tudo bem? Aparecem uns telefonemas que eu nem sei de onde é. Eu falo para a Ana, eu falo assim, eu não sei de onde veio, né? Que eu não tenho contato, né? Depois que eu vou descobrir quem indicou, né? Você faz coach para adolescente? Eu falei, faço. Então a minha filha está precisando muito porque é assim. Beleza. Pode vir você e seu marido na quinta-feira, pode ser? Não, para minha filha. Não, eu quero conversar com vocês 2 primeiro. Aí chega o marido e a filha, aconteceu um negócio sobrenatural. Eu comecei a contar algumas coisas sobre relacionamento entre pais e filhos para aquele casal. E em 10 minutos, aquele pai que veio pedir orientação para mim sobre o mau comportamento da filha, desabou a chorar. Chorava que nem criança. Ali foi impactado pelo Espírito Santo. E chorava, eu precisei parar tudo, acomodar ele, sabe? E aí ela começou a chorar também, aquele casal chorando. E o coach era para quem? Para a filha. Quando termina tudo, eu falo assim, ótimo, vamos começar a fazer o coach para a Duda é filha deles, só que eu quero fazer com você. Apontei o dedo para o pai. Você precisa passar também. Porque a tua filha, na verdade, foi usada de instrumento para poder curar você. Aí, quando eu chego, eu falo assim, vocês têm fé? Porque eu sempre pergunto.
Não, nós somos crentes. Então nós vamos trabalhar o coach aqui, tá bom? Amém, essa linguagem que a gente quer. Quando ele falou que era crente e tinha fé, eu falei, podemos usar essa linguagem? Nossa, maravilha, porque nós sempre tínhamos medo de procurar um profissional da área que desviasse a nossa fé. Eu falei, eu também sou crente. E nós vamos fazer o coach baseado na palavra do Senhor. É um culto. Que hora que eu cheguei ontem, meia-noite, comecei a fazer o culto com o cara 8 horas da noite, acabei quase 11 horas. Porque ali, quando você vai fazer uma análise com psicólogo, é 1 hora, né? Com coach, não. Enquanto Deus não termina, ele fala, não acaba. Eu sou assim, eu não sei os meus outros colegas. Entendi. Tá? Então, a gente começou a fazer com aquele pai, e aquele pai já começou a entender o que ele estava falhando com a filha. E aí a coisa começou a transformar o pai, e essa transformação do pai, o que aconteceu, Cris? A filha começou a melhorar. Eu fiz uma sessão com a filha. Falei, sua filha não tem nada. É vocês que precisam. Olha que interessante. Então, o que o coach faz? Isso. Ele não vai encher de conhecimento, ele não vai trazer novos princípios, ele vai trabalhar com a fé e com a crença da pessoa. E porque tudo que existe, Cris, dentro de sabe todos os seus questionamentos? Todas as dúvidas que você tem, sabe onde estão as respostas? Dentro de você. O que você não tem, Cris, são acessos para chegar lá. E o coach, ele cria umas pontes para você acessar o tesouro que tem dentro de você, que está escondido, que nós não conseguimos acessar por causa das crenças errôneas, né? Por causa da cronologia que nós acreditamos que tem que fazer tudo conforme o homem falou. Tem que estudar, tem que pagar os impostos. Vamos falar de pagar os impostos? Vamos. Olha lá, Jesus chegou lá, os discípulos dá de boa, né? Ô mestre, o senhor acha justo nós crentes pagarmos imposto para Roma dessa forma? O que Jesus fez? Pegou uma moeda. O que ele fez, amor? Pagou o imposto. O que tem aqui na primeira face? A figura de Nero. Deve. De César. De César. Dá a César. O que é de César. Dá a Deus. O que é de Deus. O que ele falou? Vocês que são crentes, agora vamos puxar para nós. Para de reclamar que paga imposto. Para de reclamar que a política é suja. Para de reclamar que existe injustiça no Brasil. Porque se você entregar para César o que é de César, eu vou abençoar vocês. Entregue o meu, que vocês vão ser próximos, mesmo no mundo de César. Então, muitas vezes nós esquecemos desses princípios que estão aqui e vivemos conforme as regras do mundo. Reclamamos de coisas que são, no nosso ver, injustiças humanas, mas Deus falou, dá a César o que é de César, dá a Deus que é de Deus, que deixa comigo, manda a bola para mim, que se eu não abrir uma bênção tal, que seja abastada na sua vida, eu não sou Deus na sua vida. Então o crente ele reclama, o crente ele acaba sendo pior que os outros, porque vai numa empresa, né? O cara perde o emprego, chega na igreja, o inimigo ele tramou contra a minha vida. Mas aí você vai ver o crente, eu estou falando isso porque eu trabalho em empresa. As piores performances dentro da empresa, quem são? Os crentes. Olha aí, hein? É impressionante. Que mistério, hein? Eu fui fazer uma entrevista a semana passada, né, que eu também trabalho com entrevista, tá? Lá na empresa, tá? Então eu sou responsável por colocar gente lá. Sim. Aí eu peguei um currículo de um crente, o cara é ministro de louvor. Eu falei, putz, vou mandar o currículo. Eu vou encher essa empresa de crente, né? Bom, eu falei, putz, vou colocar. E estava lá, tinha experiência, botamos. 5 dias o cara parou lá. Ninguém aguentava o cara. Performance zero. Aí ele falou, nossa, eu pensei que eu estivesse dando o meu melhor. Eu falei assim. Aí eu peguei e chamei num canto. Falei, isso que você está fazendo é o melhor? Então nós não conseguimos entregar o melhor para o Senhor. A gente acaba se acomodando, esperando o seguro-desemprego chegar. Se arrastando às 2 horas da tarde porque está calor, porque o chefe não honrou você, porque ele honrou o outro e você que faz muito mais que ele teve aumento e você não teve. A pergunta é, quem que tem que nos honrar? Deus. É o homem ou é Deus? É Deus. É Deus que deposita no coração do homem a bênção para abençoar o justo. Sim. Vamos em Provérbios 22?
Deus, olha o que fala em Provérbios 22 assim: Deus inclina o coração dos reis dessa terra para abençoar o justo. Então toda a prosperidade do crente vai vir na mão dos reis da terra? Vai, mas quem inclina é o Senhor. Então quando a gente pega esses princípios, já não está parecendo mais coach, está parecendo escola bíblica, mas é porque isso, coach é isso. É você trazer na memória aquilo que traz esperança. De novo Bíblia, né? Então olha só, trazer à memória aquilo que traz esperança. Então o coach faz assim: Cris, eu vou te ajudar a trazer na sua memória aquilo que te traz esperança, e você vai desfocar daquilo que te amarra, aquilo que te prende, as suas tristezas, as suas mágoas. Mas eu não tenho, irmão, eu já estou livre em Cristo Jesus. Tá, Cristo Jesus livrou você, mas você se livrou? Você crê nisso, mas você está liberto? Então muitas vezes precisa de alguém para mostrar o caminho. Cristo vai por aqui. Agora eu vou dar um testemunho pessoal. Vai lá, manda muito lá, rápido, tá? Opa, fica à Por vontade. muitos anos eu fiquei afastado do meu pai. 15 anos. E a minha infância foi uma infância muito triste. Dos 5 anos que eu tenho memórias, até os 17 anos e 11 meses, eu via meu pai batendo na minha mãe. Meu pai era um alcoólatra, batia, dava pancada na mulher. Eu só via minha mãe roxa nos cantos, quebrava copo. Minha mãe tinha aquelas cristalinas altas, sabe? As minhas faltas na escola é tudo de segunda-feira, porque ele quebrava todos os copos e jogava nossas roupas na rua. Então não tinha roupa para ir na escola. Na segunda-feira tem que refazer uma casa nova. Maravilha? 5 anos, 6 anos, 7 anos. E foi a vida toda assim. Então as memórias que eu tenho é meu pai chegando bêbado em casa, batendo minha mãe e fazendo bagunça. O que aconteceu? No coração de uma criança gerou o quê? Mágoa, ódio. Então aquilo que meu pai entregou gerou mágoa e ódio no meu coração. Então durante muitos anos eu odiei meu pai pelo que ele fez para minha mãe. Ele nunca encostou a mão em mim, mas o que ele fazia para minha mãe gerou ódio, a ponto que quando eu saí da minha casa eu falei uma frase para ele assim: eu vou embora daqui, porque qualquer lugar do mundo é melhor que viver com você. Putz, aquilo deve ter arrebentado o coração dele, né? E ele disse assim: então vai embora, para nunca mais se voltar. E eu não voltei mais. 15 anos. Olha aí. 15 anos. E a minha vida não andava profissionalmente, família. Tinha um peso, sabe? Porque tinha uma palavra de maldição que veio da vida do meu pai e eu para ele. Só que aí você tem que quebrar isso, né? E tudo estava muito amarrado e eu não sabia o porquê. Até que então, aí, na igreja, um grande pastor amigo meu, o pastor Cláudio, da Igreja Pinheiros, que eu me converti lá, ele me chamou numa mesa igual a essa, falou: irmão, escreve tudo aí, ó, que está na sua vida, que tem complicando. Aí a gente vai, né, Ramon? É cheque especial, cartão de crédito, pagar a prestação do carro. Você vai colocando, arrumar um emprego bom, tudo aquilo que, né? Ele olhou para aquilo lá e falou assim: não está faltando nada, não? Eu falei: não, Deus fala para mim, e essas coisas de crente que eu estava começando, sabe? Eu falei: vai vir o Senhor falar que eu tenho que perdoar meu pai? Não, mas isso incomoda você, não incomoda? Então põe aí. Não, mas eu não vou pedir perdão para ele, porque eu vou matar ele. Foi desse jeito que eu cheguei na igreja, com ódio de morte para matar meu pai, que já fazia 15 anos que eu falava com ele. Aí ele falou: mas coloca aí, vai. Eu vou colocar, mas não vem com essa história de perdão para cima de mim, que eu não vou perdoar. Eu já era convertido, tá? Aí ele falou: não, tá bom, vamos orar. Ele pegou uma pontinha, eu peguei na outra, ele fez a oração lá. E aí quando ele falou amém, ele me entregou, Cris, a folha de ponta cabeça. Sim. Aí eu peguei, no Zé Mané aqui, né? Foi virar. Não vira. Deus manda te dizer que quando você arrumar essa causa com seu pai, as demais coisas serão resolvidas. Putz! E agora, hein? Aí eu falei: mas não vou pedir perdão. Mas você consegue liberar perdão? Liberar o que é? É dar esse problema para alguém resolver para você? Como se fosse um advogado? Foi: dou. Seu advogado é Jesus Cristo. Aí foi: está liberado então. Naquele ponto que eu liberei, Deus orou para liberar o perdão, eu comecei a sonhar com meu pai, e chegou o dia que num sonho Deus falou para mim como que eu deveria chegar na casa do meu pai depois de 15 anos e resolver a situação. Quando veio esse sonho, eu falei: pastor, vai dar ruim esse negócio. Ele falou: não, se Deus está trabalhando no teu coração, tenha certeza que está trabalhando no coração dele.
E depois de 15 anos, eu cheguei na porta do meu pai, a mesma casa que ele mora hoje. Quando eu bati na porta, ele falou assim: o que você quer? Eu falei: ferrou. Eu queria falar 3 coisas para você, que Deus deu em sonho. Fala daí. Eu falei: preciso entrar. É rápido. Eu entro, falo e saio. Seja rápido. Aí eu falei: queria que você me perdoasse, que como filho talvez eu errei. Eu quero dizer que eu te amo, porque eu não fui gerado por um garrafão de pinga, mas pelo teu amor, e quero te dar um abraço. Depois que eu fiz as 3 coisas, nunca mais eu larguei desse homem. A minha vida mudou. Isso foi Jesus na minha vida. Mas, Nivaldo, nós estamos coach na igreja. Vocês estão entendendo o que é coach na igreja? Sim. Faz sentido? Foi uma revolução. E aí a minha vida mudou por causa do perdão. O processo de coaching existe, a gente ajuda a achar caminhos de perdão. Mas o Senhor levou na cruz. Muito bem, queridos, levou, nós acreditamos nisso, mas às vezes está tão travado, tem mágoas tão profundas, que nós precisamos de um intercessor. Nós precisamos de alguém que nos ajude a recriar tudo isso, né? E aí que entra o coach. E sabe quem foi o maior coach de todos os tempos? Jesus Cristo. Com parábolas, com pequenas histórias, ele trazia ensinamentos profundos. E sabe quem um tempo atrás, um amigo meu, pastor de Boituva, que eu trabalho em Boituva, né? Ele falou assim: Nivaldo, eu estou mandando uns problemas para você aí. Ele manda um monte de problemas para mim. Eu falei: o que é? Esse aqui eu já tentei de tudo, mas não consigo. Esse casal não tem jeito, mas não consigo. Até eu brincando, eu falei: mal um problema que você está trazendo para mim. Aí ele diz assim, ele foi tão sábio. Ele falou: Nivaldo, você é uma bênção de Deus na minha vida. Porque muitas vezes eu consigo atingir o espírito da pessoa, mas o emocional dela está tão carregado que eu não tenho o conhecimento que você tem para você poder chegar no emocional e abrir isso para mim poder ser o pastor. E aí que o coach entra. O coach não vai trabalhar nas áreas espirituais, mas ele vai trabalhar nas áreas emocionais. Descobrir o porquê que a pessoa não está conseguindo. Já ouviu aquela frase, Ramon? Puxa vida, Ramon, eu oro, parece que a minha oração não passa da laje. Bate no teto e volta? Putz, bate no teto e volta. Por que não passa da laje? Porque o teu emocional está pesado. Tem mágoas, tem falta de perdão, tem medos que você não conseguiu ainda tirar. Então onde que o coach entra? Vamos fazer isso aí acontecer? Então a gente começa a trabalhar a origem disso, sabe? Mostrar os caminhos para você perdoar. Isso é coach. Eu queria contar uma coisa muito interessante. Deus está mexendo no coração do Cristo. Ah, rapaz, olha lá. Uma coisa muito interessante que nós agradecemos a Deus. Eu louvo a Deus pelos amigos que eu tenho. Um deles é o nosso querido Beto. Você vê, você falou algumas coisas que fazem muito sentido, né? Eu era um músico já na igreja, eu fazia parte de uma outra igreja, vivia focado lá, músico, fazia tudo, uma boa performance, tocava bem, só que não estava bem com a minha casa, sabe? Fui criado com os meus avós e eu não dava o amor que eles mereciam, porque eles precisavam muito de mim. E um grande amigo meu, o Beto, né, fez esse trabalho de coach. Olha lá, ele fez sem saber. Sem saber. Ele foi lá, ele me mostrou, e eu comecei a dar valor, né, a essas coisas que são importantes. São importantes. Né? E eu pude participar de alguns meses, os últimos meses da minha avó, aqui nessa terra, e foi incrível para mim. Foi algo que incrível. Sempre tive o amor dela, mas você conseguir retribuir esse amor, esse carinho, isso não tem preço. Sabe, eu falava para ela: eu te amo, ela ficava toda perdidinha. Que bonito. Ela ficava toda perdidinha. Meu avô falava para ele. Então isso mexeu muito comigo, isso foi muito importante. O Beto me ajudou muito. É como você falou, às vezes ele fez um papel de coach. Ele fez um papel de coach. Ele mostrou um caminho para você, porque na verdade tudo isso existia dentro de você. Ele abriu uma possibilidade nova. E isso que você viveu, que isso também está na Bíblia. Que a Bíblia fala assim: aquele que não cuida e ama a sua casa jamais poderá cuidar da minha.
Está em Timóteo, 2 Timóteo, isso daí. Então eu preciso amar a minha família, cuidar da minha casa, porque esse amor que eu tenho com a minha família, eu vou jogar para a igreja. Então, se o Cristo não estiver bem lá como filho, ele não vai conseguir entregar aqui. Então, muitas vezes eu falo assim, eu preciso honrar o meu ministério. Eu vou tudo quebrado, mas Deus vai fazer, não venha. Vai se consertar primeiro. Então, a gente precisa ter isso aí. Só para terminar a questão do meu pai, né? Foi uma obra que Deus fez, a obra de perdão. A minha vida foi transformada, mas existia, Ramon, uma dúvida no meu coração. Por que ele fazia isso? Eu perdoei, mas eu queria saber por que eu fazia isso. Aí que quando eu fui lá em São Paulo, nessa doideira desse coach aí, que eu passei por sessões de coach, né? Então, quando o processo de coach é assim, como que é? São sessões, 10 sessões de 1h30, que nós ficamos juntos, Cris, um olhando no olho do outro, não tem mesa, joelhinho no joelhinho, né? Porque os olhos não mentem, o Espírito Santo, nós dois, e você conta a sua história para mim. Eu vou perguntar algumas coisas, e você vai contando sua história, e você vai contando sua história, e você vai dando as suas respostas, né? Então, eu sou simplesmente um espelho, né? Para refletir aquilo que está em você. E aí eu fiz várias sessões lá, terminava às 10 da noite, ele mandava pegar um coach dele lá, um staff, para fazer com a gente, que ele falou assim, como que você vai ajudar alguém se a sua história não está bem resolvida? Sim. E aí eu tinha essa questão do meu pai, contei esse lance aí do milagre de Jesus, ele falou assim, mas tem alguma coisa que para no seu coração, Edu? Eu falei, tem. Por que ele é assim? Por que ele fez isso? Aí ele falou assim, isso você vai descobrir perguntando para a mãe dele, a minha avó. Né? Sério, minha avó vai falar com a sua, ela é viva? Eu falei, Querendo ou não, é uma coisa simples, né? Vai falar. Fala lá com a sua avó, que ela vai falar o porquê que seu pai fez isso com a sua mãe. Bom, depois eu conto a parte da minha avó. Mas ainda existia uma mágoa do meu pai. Mesmo com o perdão, tinha algum sentimento. Aí ele chegou e fez uma coisa, Cris, foi maravilhoso. Ele falou assim, o que seu pai fez para você? Aí eu falei assim, então, ele batia na minha mãe, ele quebrava os móveis, ele chegava bêbado, ele gritava. Tá, o que ele fez para você? Então, ele batia na minha mãe, ele quebrava os móveis, ele gritava. Não, o que ele fez para você? Para mim? Então, ele bateria minha mãe. Não, para você? Não, para mim, nada. Ele batia em você? Não, ele batia na minha mãe. Ele quebrava você? Não, ele quebrava os móveis. Então, o que ele fazia para você? Não. Para mim? Diretamente para mim? Nada. Então, quer dizer que toda essa mágoa que você sente do seu pai é sua? Não. É da minha mãe. Então, você odeia seu pai porque ele aprontou com a sua mãe, não foi? Foi. Então, quer dizer, você vive um sofrimento pela tua mãe. Não é um sofrimento seu. Foi. Não. É da minha mãe. Para você diretamente o que seu pai fez? Diretamente? Nada. Mas ele batia na minha mãe. Ótimo. Você odiou seu pai porque ele fez mal para sua mãe. Mas para você, diretamente não. Então segura toda essa mágoa. Ele fez isso. Até hoje eu lembro. Segura toda essa mágoa nessa mão direita. Tá. Tudo aquilo que você sente do seu pai. Agora desse lado esquerdo. Qual foi a maior coisa que ele deu para você? Foi aquele cachorro sem vergonha. Me deu a vida. Foi do encontro dele com a minha mãe que eu nasci. Aí ele chegou e fez assim: o que você escolhe? A vida ou a morte? O que é mais importante para você? A mágoa que você carrega do teu pai ou a vida que ele entregou para você? O que você quer? Eu quero a vida. Escolha a vida. Eu escolhi. Olha lá, hein? E quando eu olho para o meu pai hoje, eu não consigo mais enxergar tudo o que ele fez. Eu lembro disso, mas não me faz mal. Aí, Cris, fui perguntar para minha avó. Você foi lá? Fui, né? Nós tivemos uma folguinha e tal. Depois terminou tudo. Eu falei, deixa eu conversar com a minha avó, né? E as velhinhas de 96 anos gostam de conversar, né? Meu Deus. Falei, vó, como que era a vida do pai com meu avô? Meu avô é falecido. Ah, rapaz, seu pai e seu avô só brigavam. Aliás, seu avô bebia muito. Tá vendo essa marca aqui, ó? Chave de fenda. Tá vendo isso daqui? Faca. Seu avô batia muito em mim. E não tinha nenhum tipo de relacionamento com seu pai. Seu avô ensinou seu pai a fazer 3 coisas: fumar, beber e ser pedreiro.
Só. Opa! Alguma coisa Vou boa. levar seu pai pra sentar lá do dia também, rapaz. Voltamos para o espírito. Depois vocês contam do pedreiro. Esse Cristo. Aí beleza, né? Falei com a minha avó, falei, mas e o relacionamento dele? Alguma vez o meu pai teve uma conversa com o meu avô? Não. Alguma vez o meu pai abraçou o meu avô? Não. Qual que é o relacionamento do meu avô com o meu? Zero. Eles não têm relacionamento. E todas as imagens que seu pai tem em relação à vida dele como infância é batendo em mim. Aí eu voltei com a resposta. O meu pai, ele simplesmente replicou na minha mãe tudo que ele viu que o pai dele fez com a mãe dele. Entendi. Olha aí. E como que eu podia julgar, Cris, o meu pai por algo que ele não podia me entregar? Como? O que ele tinha para entregar era só isso. Ele simplesmente replicou. E sabe onde eu achei essa questão? Bíblia, novamente. O cara do coach mandava eu fazer essas coisas, eu ia procurar a resposta na Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Jabes. E o 1 Crônicas é chato esse livro, né? Que só conta a genealogia, né? Fulano é filho de ciclano, ciclana. Ninguém prega porque não tem bênção nenhuma lá. Mas chega no 9. Aí aparece um cara chamado Jabes. E eu fico imaginando, sabe, Jabes, né? Isso não está na Bíblia, né? Vamos fazer aqui uma brincadeira, né? Então, vamos lá. Cris, filho de Jadebe, filho de Lade, filho, e Jabes na fila. Ih, está chegando minha vez. Eu vou ter que falar de quem eu sou filho, né? Mas Jabes estava com o coração apertado, porque ele ia só contar a geração dele, e ele tinha um trauma no coração dele. Jabes significa... Você sabe o que significa Jabes? Jabes é uma palavra, é um nome hebraico que significa maldição, significa dores de parto. Então, quando a mãe de Jabes dá a luz a Jabes, ela ficou tão nervosa, tão chateada, foi tão sofrido que ela colocou o nome desse filho de sofrimento. E essa época aí. Então, imagine Jabes. Novos, Ramon, imagine Jabes na escola. Ramon, presente. Jabes, mas sofrimento. Eis-me aqui. Era assim. Então Jabes, ele sabia que ele tinha no nome dele a maldição. Ele sabia que ele foi amaldiçoado pela mãe dele. E quando começou a contar a geração, eu falei, como que eu vou contar a minha geração se a minha geração é maldita? E aí que diz a palavra? Diz assim, e Jabes, vocês têm aí? Fácil de achar? Na Bíblia de vocês aí? Crônicas capítulo 1, versículo 9. Não sei se eu consigo achar rápido aqui. 1 Crônicas. 1 Crônicas capítulo 1, versículo 9. 1:9, né? Achou? Tá aqui já. Pode ler, Ramon. Olha lá, hein? Esses foram os filhos de Cuxi. É isso mesmo, né? Pode ler. Seba, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabiteca. Aí tá tudo certo. Sabiteca. Eles estão contando Sabiteca. gerações, tá? Isso. Olha agora. E esses foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedá. Cuxi gerou Nimrod, que construiu no primeiro homem poderoso da terra. Mizraim deu origem a Ludim, Anamim, Leabim, Neftim. Vai, continua? Vai até chegar em Jabes. Tá. Mizraim deu origem a Ludim, Anamim, Leabim, Neftim. Olha só. Só nomes. contando geração. Petruim, Casluim, que deu origem aos Casluitas, dos quais nasceram os filisteus, e Caftorim, que deu origem aos Caftoritas. Agora deixa eu entrar aqui, ó, no 10. Porque Jabes, você está aí, não é? No 4. Versículo Versículo 1. Não. Crônicas 4. Desculpa, eu estava no 1. Crônicas 4. É 4, cara. Mas você percebeu que o 1 está contando geração. Isso. E no 4 continua contando geração. Aí e ele vai lá, olha no 8, está igual ao meu. E Cus gerou Arube, gerou Zobeba e as famílias de Ariel, filho de Arum. Isso. Tudo isso contando aí. geração. Sim. Estamos falando do meu pai, não estamos? Olha só. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo, por quantas dores dei à luz.
Ela disse aqui, é dor. Olha o que aconteceu no 10. Leia, Ramon. É sábio que Jabes rogou ao Deus de Israel que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. E depois começa, Erube, irmão desse, e volta tudo. Então Jabes, ele fez a diferença aqui. Tem uma ênfase aí, né? Então tem uma ênfase, porque ele falou assim, já que o nome Jabes é uma homenagem da minha mãe, porque chama maldição, eu não quero passar isso para os meus filhos. Ele falou, então Senhor, olha, ele invocou a Deus dizendo, se me abençoares e multiplicares as minhas terras. Então naquele momento diz assim, e Deus concedeu o que Jabes tinha pedido. Ele falou assim, para em mim, eu não quero levar essa maldição para os meus filhos. Então o que acontece? Voltando, por que eu me encontrei aqui? Porque minha avó, o que ela fez? Ela foi amaldiçoada pelo meu avô. O meu pai copiou o que viu do meu avô, passou para minha mãe. E o que o Satanás queria que eu fizesse? Que eu fizesse a mesma coisa. E coach é isso. Identificar. E aí eu volto para São Paulo e falei, cara, descobri. E o que sua avó falou? Que meu avô fazia o que meu pai faz. Então, e você ficou 15 anos sem falar com seu pai. Você ficou com mágoa do seu coração, de uma coisa que seu pai nunca poderia entregar para você. Olha aí. Você estava julgando seu pai por uma coisa que ele não tinha no coração. Então, a partir de agora, ame teu pai pela vida que ele te deu. Aí falou, fique com a vida e joga a morte. E ali rompeu. Então, coach, Cris, é isso. É identificar onde estão os medos, identificar onde estão as prisões, identificar o que não deixa você progredir, sabe? O que não, coach de casamento, sou especialista, cara. Putz, é um atrás do outro, sabe? Não estamos bem, não estamos bem, não estamos bem. Aí, uma semana marido, outra semana mulher. Porque na verdade, no casamento tem dois indivíduos diferentes, machucados. Então eu preciso entender aqui, para depois juntar os dois. Geralmente, quando faz terapia de casais, o casal está junto. Aí sai brigando, né? Coach não. Eu trabalho assim, separadamente. Um é adolescente, primeiro o pai, depois o adolescente. Porque nós somos muito da nossa família. Muito do que nós sentimos hoje veio dos nossos pais, veio da nossa família. Então o coach, ele faz assim, eu vou armar uma ponte com você, Ramon, para te mostrar. Agora vem aquela palavra, né, de coach, ressignificar a sua história. Há um tempo atrás, quando eu chegava nesse pedaço da minha história, eu falava, vou matar meu pai. Hoje, quando eu chego nesse pedaço da minha história, eu aprendi a amar meu pai pela vida que ele me deu e não pelas mágoas que ele me concedeu, porque a vida que ele me deu tem muito mais importante do que as mágoas que ele me deu. E Deus abençoe. E o que a palavra do Senhor fala? Ame o teu pai. Honra a teu pai. Então ele não fala, honra seu pai se seu pai for certinho. Honra seu pai se ele não beber. Não, ele fala, honra teu pai. Mas para mim honrar meu pai, eu tenho que conhecer a essência dele. Eu não posso honrar ele pela casca da cebola. Eu tenho que olhar no miolinho. Assim, é esse cara que me colocou no mundo. Então a gente percebe que nós somos adultos com 40, 50 anos, 30 anos às vezes, e não conseguimos progredir em alguns aspectos da nossa vida, porque tem alguma coisa amarrada. Sim. Tem que soltar alguma coisa, eu tenho que identificar o que não está legal. Não, Jesus já limpou, eu acredito nisso com certeza, como ele já fez a ordem de perdão, mas tinha aquela dúvida, por que meu pai é assim? E o coach me fez entender. E aí eu falei, aí eu voltei a pedir perdão ao meu pai, desculpa, eu julguei você por uma coisa que você nunca podia me entregar. E quem que está fazendo isso hoje? Eu. Né? Quando eu abraço meu pai, ele tem dificuldade de me abraçar, viu? Ele é um morcegão, fica assim, eu abraço ele, sabe? Mas quando eu abraço meu pai, é um abraço que eu dou dele de pai para filho, não de filho para pai. Ele se sente abraçado por um abraço que ele nunca teve do pai dele. Sim. Então, quando a gente fala de família, né? E Deus fala, né? Benditas sejam as famílias da terra, né? Porque Deus dá um valor para essas famílias. Então a gente precisa estar conhecendo isso para poder limpar o nosso coração. Então o que o coach faz, Cris? Ele ajuda você a esquadrinhar o teu coração em lugares que você tem medo. O coach, ele condiciona você. Vamos comigo, Cris. Eu vou com você. Não, mas lá não dá, Nivaldo. Não, eu vou com você. Não vai doer. E se você chorar, chora, mas eu vou estar com você.
para que a gente possa limpar isso junto e dar um novo significado para a tua vida. Então, quando a gente começa a entender quem nós somos de verdade, quando a gente começa a saber da onde a gente veio, por que nós estamos aqui e para onde a gente vai, a nossa vida cria propósito. É isso aí. Que bênção, hein? Eu consegui deixar o Cris sério, meu. Putz! Falar nisso, Cris. Falei. Ele falou que as pessoas às vezes procuram pessoas que agreguem a fé, né? Elas para que não matem a fé, né? Esses dias eu fui no médico, Cris. Aí tava com dor nas costas. Acho que o mesmo. Calma, Cris, entenda aqui, ó. Só o que eu tô falando, entenda. Fui no médico e o médico examinou e ele falou assim que ele acreditava em vidas passadas, né? Tal, aquele negócio de vidas passadas. Você está sofrendo dessa dor? Rogério, o Rogério até deu, né? Você está sofrendo essa dor nas costas porque na vida passada você foi um cachorro. Ô, Senhor! Olha aí. E ele falou que a minha estrutura, ó, Cris, pega aqui para você ver aqui, ó. Sacanagem. Não, mano, isso aí é maldade. Não, é maldade demais. Brincadeiras à parte, né, Cris? Que tempo maravilhoso. Maravilhoso. Tem que ter o segundo episódio, né? Aí da segunda temporada, né? Com o Nivaldo, pra gente. Tem assunto, tá? A gente só tá dando assim um spoiler. Aí essa 1 hora é um spoiler. Olha aí. De tudo que pode estar acontecendo a respeito do processo de coaching. Então, hoje, fala assim, Nivaldo, você atende pessoas? Atendo, né? Por exemplo, segunda-feira minha é muito pesada. Porque eu sou contratado por uma empresa multinacional de 50 funcionários. Sim. Eu fui contratado para ser coach. Porque a empresa estava passando por um processo de transição. Empresa familiar, dono mandava e uma multinacional comprou. Multinacional, ela mede a produtividade do funcionário. O patrão familiar, ele mede a bondade do funcionário. Então sai bondade e entra produtividade. Peraí, mas não é assim. E começou a dar choque. E eles me acharam e me colocaram nesse meio desse choque para que eu pudesse reconstruir, tirar o medo da cabeça dos funcionários que trabalhar em multinacional não dói. Que eles tinham o potencial de serem produtivos. E a gente começou a fazer um trabalho lá de coach. Sabe como que eu faço? Sabe como é o meu trabalho? Por isso que eu falo assim, eu falo para a Ana, sou privilegiado, eu amo fazer o que eu faço. 7h30 eu chego na empresa. E aí eu vou de máquina em máquina. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. E aí, bom dia, tudo bem? Ah, não, bem. Então vem cá, vamos conversar, o que está pegando? Então eu tenho liberdade de conversar com todos os funcionários. Se o bicho estiver muito pesado, vamos para a salinha. Legal. Né? E eu levo eles lá para manter um equilíbrio. E quando eu vejo, não é que não está bem com a esposa, não está bem com o filho, não está bem com a mãe. Então, o José Roberto Marques, que é o nosso mentor, ele fala assim: você quer aumentar a produtividade da sua empresa? Você melhora a vida do pai, do marido, que é esse cara que está mal. Interessante. Por isso que ele não consegue produzir. Então, muitas vezes, dá treinamento, não é treinamento que ele precisa que alguém dê uma palavra de conforto, porque ele está brigado com a esposa. Então, por isso que ele não produz. Então, o meu trabalho nessa empresa é fazer isso. Aí, quando eu termino, às vezes, tem muito problema, eu consigo dar o bom dia às 5h30 da tarde. Porque eu fico parando, sabe? E aí, pega os crentes, toda empresa tem crente. Aí, chega lá, né? O Senhor está dando muita luta, meu irmão, não sei o que está acontecendo. Vamos orar. Aí, de repente, eu estou orando com o cara no meio da produção. E eu tenho liberdade para isso, porque eu tenho que trazer a linguagem que é incomum à pessoa. E quando não é crente, nós vamos meditar então, junto, né? Mas eu medito assim, Senhor, e está tudo certo. Então, e quando eu termino esse trabalho, então, Nivaldo, tem hora que fica lá, eu tenho que trabalhar 7 horas por dia, um contrato. Então, se eu entro às 7 horas, teoricamente eu saio às 2, se eu entro ao meio-dia, eu saio às 7, assim por diante. Mas fora isso que você faz, eu dou aula também, tá? Tem uma escola que eu dou aula toda segunda-feira. Você aula do quê? Metrologia, desenho, ferramentas da qualidade, esse tipo de coisa aí. Então eu desligo a chavinha do coach na empresa, ligo a chavinha de professor, das 6 às 8. E aí eu desliguei a chavinha de professor e liguei a chavinha
do coach novamente, que eu atendo numa sala em Boituva, o pai da Duda. Aí eu fui com o pai da Duda até quase 10h30 da noite. Olha só. Então, às vezes, o meu dia começa às 7 e ela vê eu chegando e fala, nossa, você está com uma cara de cansado, né? Porque, na verdade... Vem que você conte para você agora. É muita coisa. Imagina você ter ser coach de 66 horas e ainda você fazer a hora extra, sabe? Mas quando você vê Deus está agindo, um pai chorando, porque reconhecendo que falhou com a filha, sabe? Satisfação, né? É uma satisfação. Quando você vê a produtividade da empresa aumentando, porque você trabalhou homens, trabalhou o pai, você trabalhou a mãe, né? E eu falei assim, Deus, esse negócio. Aí eu estava assim apreensivo há uns 3 meses atrás, que a empresa faz índice de satisfação dos funcionários, pesquisa de clima de organização. E eles me chamaram porque a pesquisa deu 6,4 no índice de 10. E se ele mandasse isso para a Alemanha, a matriz, a diretora da empresa ia ser mandada embora. Eu falei, Nivaldo, eu preciso melhorar esse índice. E ela me deu 6 meses para melhorar esse índice. Falei, nós precisamos de um coach aqui que faça esse índice subir. O pessoal não está mais satisfeito de trabalhar aqui. Em 6 meses, eu preciso chacoalhar a baiana lá, fazer coisas ali. E aí nós aplicamos o teste novamente, a pesquisa, né? Aí foi para 7,95. Olha aí. Aí quando ela viu aquela, uau, ela falou assim, ela não é crente, Deus abençoe. Salvou minha pele. Né? E quando ela viu aquilo lá, ela disse assim para o cara lá que trabalha a parte de custos da empresa, né? Ricardo, faz uma nota, porque eu não sou funcionário, sou prestador de serviço, né? Sim. Faz uma nota adicional para o Nivaldo. Ele merece um prêmio. Eita, Aí eu cheguei Deus para maravilhoso. Aleluia! Gratificação. Mas Glória por quê? a Deus. Por que veio a gratificação? Porque nós melhoramos as pessoas. Né? Então o coach, ele melhora o pai, ele melhora o filho, ele melhora o espírito, faz a pessoa entender mais a Deus. Então esse é o trabalho do coach, tá? Mas tem coach e coach, com certeza, tem médico e médico, tem bons profissionais e maus profissionais, mas no meu caso isso faz a diferença. Então aquele curso de teologia que eu fiz, todas as quebradas que eu tive nas igrejas, todos os montes que eu fui, mais o conhecimento comportamental que o coach me trouxe, bingo, fechamos a conta. Então, resumindo, é isso, coach. Então, muitas vezes os crentes têm medo, né? Eu não preciso de coach, porque Jesus Cristo é o meu Salvador. Estou com um problema, o diabo está pegando. Peraí, então, você precisa. Então, o crente, da mesma forma que o crente precisa de médico, ele pode pedir ajuda para uma outra pessoa, né? E o que as pessoas... Agora pergunte, Cristo. Nivaldo, pergunte. Nivaldo. De todos os clientes que você atendeu, qual o perfil deles? Pode perguntar. Nivaldo, de todos as pessoas, as pessoas que você atendeu, quais são os perfis deles? Assim? A cada 10, 9 são crentes. A cada 10, 9 são crentes, né? E aí sabe o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, por que esse negócio começou a vir? Porque eles encontraram a solução em alguém que também é crente. Sabe o que eles falavam? A gente tinha medo de buscar um psicólogo, porque a verdade do psicólogo ia confrontar com a nossa verdade. Aí, olha a palavra que eu escuto. Foi Deus que colocou você na minha vida, na vida da nossa família. Porque agora eu sei que o meu filho pode fazer coach com você e você não vai tirá-lo do caminho. Aliás, você vai colocá-lo mais no caminho. Então, olha que diferença ter um coach crente. Né? Então, o que o coach faz? Ele faz isso aqui. Ele cria caminhos dentro do Cris, dentro do Ramon, dentro de mim próprio, né? Para que a gente possa buscar as respostas que, na verdade, já estão dentro de nós. Por que, Cris? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, isso, eu ia falar isso agora. O coach, ele surge, é um movimento. Não é um movimento nem uma seita. Me perdoa aí, galera. Olha aí, oi. Ele é um estudo que surge de qual vertente, assim? Porque ele pega um pouco de psicologia ali, né? Psicologia, ele pega um pouco sobre comportamental, estrutura física. Quem que trouxe isso? O coach? Qual que é o nome, a ênfase? Vamos lá, isso nos Estados Unidos existe há quase 100 anos. Há quase 100 anos existe o coach nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o coach já é profissão. Se você entrar na internet, você vai encontrar um criador chamado Tony Robbins. Esse cara é doido, sabe? É profeta. Ele sai no meio das pessoas e fala assim, vem cá,
O profeta, né? E o Tony Robbins é crente também. Então, nos Estados Unidos já é uma profissão, já é licenciado, existe inclusive no Brasil, já tramitando pelo Congresso Nacional, tá? Na Câmara dos Deputados, uma lei para tornar a profissão de coach oficializada aqui no Brasil. Tá? Vamos oficializada. Vamos pôr isso como exemplo, assim. Não, claro, mas eu falo assim, tem os taxistas e tem o Uber. Tem isso, um psicólogo e um coach. Tem isso, essa briga, essa rixa, mais ou assim. menos. Quando começou esse negócio, os coaches começaram a ter mais resultados. Inclusive, a Associação dos Psicólogos entrou com um monte de ações contra escolas de coaching. Oi, Cris, eu que fiz essa pergunta, cara. Mas vai lá. Entraram contra algumas postagens no Facebook do tipo assim, eu tenho 1.600 horas de faculdade, mais de 5 anos, como é que um curso de 400 horas vem dizer que o meu não funciona? Aconteceu essas postagens, mas na minha turma de 135, sabe quantos psicólogos tinham? Mais de 50. Olha. O que eles vinham fazer? Buscar uma metodologia. Então vamos lá, o que o coach é? O coaching é uma metodologia que faz com que o Juan seja um cara de alta performance. Sim. Tanto é que quando você vai fazer uma terapia com um psicólogo, ela não tem tempo para acabar. Você vai lá, vou para o psicólogo, vou fazer minha terapia e tal. E você vai fazendo. E realmente é muito bom. A psicologia traz resultados maravilhosos. O coach não. Você quer fazer comigo, Juan? É o seguinte, são 10 sessões, tá? 10 sessões de 1h30 ou até Deus falar. Tem um tempo terminou 10 sessões, acabou o processo. Mas como assim? Em 10 sessões você consegue chegar onde você quer chegar. Eu quero ser um marido de alta performance, eu quero ser melhor na minha casa. Nós vamos direcionar o tema marido, casa, casamento nessas 10 sessões. E mandar um abração aí para Carol, né? A psicóloga aí da casa, lembrei dela. Abração, Carol! Levi, vocês são bênção na nossa vida. Então, o coach, só para complementar e fechar essa parte, não ficar dúvida nenhuma, o coach não é contra a psicologia não é contra o coach. A metodologia de coach é uma baita de uma ferramenta que é usada por todos os profissionais, seja psicólogos, ou sejam advogados, ou sejam pedagogos. Então, quando você consegue aplicar essa ferramenta, inclusive tem algumas dinâmicas que o psicólogo faz, roda da vida, que nós temos a roda da vida, o psicólogo usa. Então, tem muitas ferramentas que eu uso como coach, que os psicólogos usam. Então, para o psicólogo, é uma forma de agregar mais conhecimento e metodologia para melhorar a performance do cliente. Fato, sem briga. Eu acho assim, são pessoas diferentes que quando se encaixam, maravilha. Inclusive, teve um caso que quem mandou para mim, quem me deu a indicação, foi uma psicóloga. Ela me conhecia meu trabalho e falou assim, tenta aí, vai. Eu estou indo bem aqui, eu fui até aqui. Tenta você agora. Me ajuda um pouco nessas áreas aqui que eu não estou conseguindo entrar. Aí a gente começa a fazer. Então não existe nenhum tipo de conflito nem atrito. Mas qual é a diferença? A psicologia é facultativa, trabalha partes crônicas, a depressão, a ansiedade, e tem toda uma metodologia. Né? O coach tem metodologia para você ser um cara melhor. Legal. De alta performance. E é isso aí, Cris. Bacana. Estamos chegando ao final. Ué, mas não é até meia-noite, não? Olha lá, lembra que ele falou, né? O Cronos, o Kairos. E aí, Cris, o que você acha? Verdade. Cadê o iFood? Não, mas bacana, agrega muito ao conhecimento nosso. Com certeza. Claro que fica na superfície de uma forma e a gente vai se aprofundando e ganhando mais conhecimento. É muito bom. Que quebra dogmas, né? Que a paradigmas. gente tem, paradigmas, pensamento, que é isso, tal. Eu confesso que eu já ouvi falar e não sabia o que era. Tem uma formação e tudo. Daí as pessoas falam, aquele pastor é coach. Mas o que é? O que ele faz? O que ele fez? Ele fala, então a gente já sabe, hein, Cris? Não sabe o certo do que é um coach. Né? Agora você sabe, né? Agora, Cris, Porque você conheceu o Nivaldo. Se não fosse o Nivaldo, cara. E ele está na briga. Cris, pega o violão, por favor. Aê! Responde uma pergunta aí, Cris. Agora, olha só. Legal. Ramon. Agora, depois de toda essa conversa que nós tivemos, legal. O Cris vai responder para mim o que é coach cantando um hino.
Aí, Cris. Olha só, Cris, que eu descobri um hino que nós cantamos na igreja que vai dizer exatamente o que é coaching. Olha só, hein? Vocês vão cair de costa e o Cris vai cantar para a gente. A letra desse hino vai trazer para a gente de uma maneira inspiradora o que é coach, qual é a missão do coach, o que o coach faz. Eu vou dar para você a introdução do hino e depois você vai, tá? Porque esse ministério é seu. Legal. Então vamos lá. Vocês conhecem. Quero que valorize o que você tem. Essa é legal, hein? Vai. O Cris respondendo, cantando, gente. Sucesso! É só aqui no Pod Igreja. Ai, meu Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Isso é coach. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior. Olha lá. Dizendo às vezes que não é ninguém. É ninguém. Isso é coach. Eu venho falar o valor que você tem. Que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Agora, hein? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Muito bem. Muito bem. O Cris respondeu cantando o que é coach. Aê. O coach, ele abre caminhos para mostrar o valor que cada um tem. Legal. Isso é coach. Muito bom, hein, Cris? Bacana. Legal. Legal, né? É bom demais, É bom Júlio. demais, meu. De volta a gente vai se encontrar ainda aí. Gente, vamos, né, Cris? Com certeza. Grande amigo, a gente vai comer aquela pizza. É, a parte 2 aí. A Nossa, segunda a gente tem que temporada marcar a tá parte chegando, filho. Ah, moleque. Um cenário novo. Eu falei pro pessoal que eu quero um elevador assim, que sai assim, ó, aquela fumaça, sabe? Ele vem aí. Aquela coisa loucura. Não, mas vai ser top. E Legal. a gente vai fazer a parte 2. E é claro, a gente vai sair pra comer uma pizza, né? Marcada Uma também, pizza, né? uma pizza. Aí, vamos lá então? Chegando pro fim aí, espera aí, o Rogério falou de comentário aí, Rogério? Falei, Eu acho que o meu travou aqui, cara. Ah, voltou. Cadê? Não tem aqui não, ó. Travou mesmo. Quem que viu o comentário aí? Fala aí. Fagner, né? Fagner Dutra? É esse mesmo? Ah, Fagner, você tá aí com a gente, cara. Desculpa que não veio, então, travou. Sabe quando você não sabe mexer, você fala travou? Travou o negócio aqui. Então, é mais ou menos isso. Fagner, um abraço, viu, guerreiro? Obrigado por estar com a gente aí. Da Quadrangular. Futebol, Fagner, vou mandar uma música pra você. Olha lá. Valeu. Eu gostei. Mas enfim, galera, um abraço, obrigado por estar com a gente aqui. Já o Nivaldo vai mandar o seu abraço aí para quem ele quiser. E um abraço para vocês que ficaram ao vivo com a gente. Vocês sabem que vocês podem ver o reprise na página do Facebook Nova Vida em Cristo. Todo o conteúdo, os cultos, as programações, você vai ter todas essas informações lá.
nova vida em Cristo, né, Cris? Exatamente. Então nós agradecemos e compartilha, né, para as pessoas verem esse reprise, esse assunto. Fala lá que foi o máximo e foi mesmo, né? Foi exatamente. E para que haja uma expectativa aí nas pessoas para ver esse conteúdo, porque esse conteúdo não pode parar só aqui, né? certo. Ele tem que se espalhar, né, Cris? O Cris quer falar, vou parar um Eu pouquinho. vou falar. Não, foi muito bom. Você não tá entendendo, cara. Foi muito O bom. dia que o Cris ficou em silêncio. O dia que o Cris chegou esse dia. Foi muito bom. Não, foi muito bom, cara. Quem é você, Cris? Eu sou a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Ah, menino bom! Nasci para adorar ele. Enfim, foi muito bom, cara. Foi esse assunto, pessoal que está em casa, que vocês possam ter tirado várias dúvidas que você tem em relação a isso. E se você tiver ainda dúvida, o pessoal da igreja aqui tem a possibilidade, a oportunidade de chegar. Tem um acesso, não tem? Tem um acesso acesso aí. aí ao irmão Chega Ronaldo, lá, cara. conversa com ele. Muita gente boa. E vocês vão gostar. Eu vou conversar com ele, cara. Eu vou marcar, eu preciso de um coach, cara. Aí, tá vendo? Ah, moleque! É incrível, né? A galera que vê a gente feliz, alegre, tocando lá, nunca imagina o que se passa, né? Ah lá, viu? Olha. Viu? A Ana acabou de dizer ali que eles percebem também quando você, o Will ou as pessoas que estão lá estão bem, viu? Também o Ramon. Aí. E assim, a gente não sei nem porque eu vou falar, mas eu vou falar. Que todos os dias você tem que montar aquilo que você falou, aquela figura que você é separado. Então, para ser, todos os dias você tem que montar, né? Aí eu estou na minha casa, aí eu tenho meu aquecimento vocal, porque é diferente quando a gente chega aqui, a gente vai cantar. Quando você já canta sem aquecimento, mas eu estou lá aquecendo minha voz, preparando louvor, ensaia. Aí, só que você tem que vestir aquela roupa de. Agora eu sou Aquela cantor, roupagem, o cara aquela que vai... roupagem do cantor, tal, do ministro, daquilo que ele é separado para fazer. A galera nunca imagina você falar. A gente quer o Cris. Esse Sem roupa. Sabe, ele na essência. Porque esse Cris da essência vai entregar o melhor louvor. Ai. É isso aí que a gente quer. Nivaldo, obrigado pelo carinho também, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. Amém. E que aprendizado, né, Cris? Sim. E esse aqui foi a 6ª edição do nosso podcast. Sexta. Se vocês gostaram desse, não perca o 7º. Ah, gostei desse aí, cara. Esse Cris. Fui criativo, né? Nossa, tô emocionado agora. Como sempre, né, Cris? Tô emocionado. Legal. Eu queria fazer até um apelo aí, a Stephanie que tá nos vendo aí também, a Boutique das Delícias. das Delícias. Pode mandar algumas coisinhas aqui também, viu? A gente Olha lá, aí, ó, Deus falando. Os patrocínios, aleluia. Pode mandar aí para seus patrocinadores também, viu? Um docinho aí pra gente é bom. ser Pro uma convidado, né? Um docinho pro convidado. Aí que tem uns, né, cara? Já manda aí um docinho pra nós. Eu gostei dessa ideia. Né? Aqueles copão de doce que vai uns camadas de chocolate branco. E em cima vai o Kinder Ovo. Nós gosta disso aí. Isso é forte. Aleluia. Mas, agora, Nivaldo, manda o seu abraço aí pra galera aí. Nivaldo, fica à vontade. É com você. Só gratidão, queria só agradecer realmente a oportunidade, sabe? E para todos que estiveram aí ouvindo, que possam ser abençoados, sabe? Todos os dias. Amém. E quero só deixar assim uma reflexão, sabe? Beleza, vamos lá. Porque muitas vezes, né, a gente parece que Deus não tem abençoado, né? A gente ora, parece que não acontece. Muitas vezes é porque nós não nos permitimos, sabe? Porque Deus fala que você pode, mas você escutou a vida inteira que você não pode. Aí a vozinha que fala que você pode diz assim, você não pode. Então,
É quando você começar a orar, começa a orar assim: eu me permito viver o melhor Cris que existe na minha vida. Eu me permito viver o melhor Ramon que existe na minha vida. Eu me permito viver as promessas de Deus na minha vida. Eu dou permissão, porque muitas vezes as nossas crenças, que desde a nossa infância a gente trouxe, dizendo que a gente não é ninguém, mas eu venho falar do amor que você tem. Então, muitas vezes a gente acha que não é ninguém. Então, quando você fala, eu me permito viver as promessas, eu me permito viver a melhor versão Cris de 2022, você está dando acesso para que venha o melhor Cris. Então, aí você fala, Senhor, eu me permito viver as suas promessas, porque eu mereço, porque eu sou filho. Mas eu não mereço, não, mas eu não fiz nada para merecer. Você merece, porque você é filho. Simplesmente porque você é filho. Então, se permita viver como filho, para você poder ter acesso ao Pai. É isso. Amém? Para fechar com chave. É aquela velha frase, né, que cabe muito bem hoje. Muito obrigado, Ana, Nivaldo, Rogerão. Tamo aí. Tô sentindo falta de umas produções aí para trazer, né, equipe. Cadê a equipe? Cadê tá, a equipe? Ó, cara, não, ó, vê se isso, galera, vê se isso é, como que fala? Quando o cara não quer ir em algum lugar, desculpa. Vê se isso é desculpa. Ah, cara, eu tenho prova hoje, eu tenho que estudar hoje. Isso não é desculpa. Larga o estudo, cara. Larga a prova e vem com a gente, velho. Não é verdade? Cadê? Brincadeiras à parte. Olha, Nivaldo, a gente sempre faz no final aqui, ó, aquele... Esse foi mais um, e a gente fala todo mundo junto. Pessoal, obrigado aí nós vamos fazer isso depois que o Cris falar. O microfone tá funcionando. Peraí. Fala. Pessoal, obrigado por estar conosco aí no mais um podcast, né? O Pod Igreja. Esse aqui foi sensacional. Tem muita coisa na minha mente que eu preciso parar e ficar pensando. É o delay, né, que você falou delay, lá, né? cara. Você sabe, né? Sei. Se eu fico assim, sabe, pensativo, eu preciso parar, ficar no canto, pensando. A última vez que eu fiquei assim foi alguns sábados atrás, né? Qual a gente estava estudando a carta aos Hebreus. Foi algo assim, eu cheguei em casa, eu desabei a chorar. Fiquei pensando. E que hoje tudo isso possa te provocar isso em você também. Porque foi incrível. O tão bom que foi que a gente não consegue terminar, tá vendo? Dá vontade de ir embora. Já não consegue terminar. E quem disse? É muito bom, cara. E quem disse? É a vigília. É a vigília aqui do Pod Igreja. Primeira vigília. A gente pode continuar. Não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum. Você pode vir à noite tranquilamente. Porque sabe, Cristo, tem uma coisa importante, sabe? Quando Jesus falou assim, né? Ele disse assim, né? Tem bom ânimo, né? O caminho estreito, apertado, mas vai que você vai vencer o mundo como eu venci. Sabe o que quer dizer? Que nós vamos ter um monte de probleminha. Mas sabe como a gente vai vencer esses problemas? Da maneira que a gente olhar eles. É o nosso olhar que dá a solução para os problemas. Então, se você depositar um olhar escuro, não consigo, não sou ninguém, ele vai te engolir. Mas se você botar um olhar que Davi colocou em Golias, porque é engraçado, vamos continuar o podcast. O engraçado, vamos lá. O interessante é que essa passagem de Davi fala muito sobre coach, viu? Lá atrás, né, Davi foi ungido rei, né, por o profeta Samuel. Então, o Samuel chegou lá e falou assim: me dá aí os 5 filhos. Apareceu Davi, o mais pequeno lá, pastoreando ovelhas, tá? E foi ungido rei, mas com 6, 7 anos, 12 anos, Davi não foi rei, ele foi rei depois. Só que foi interessante, quando Davi tinha os seus 15, 16 anos, a única coisa que ele sabia fazer é levar marmita para os irmãos que guerreavam no exército de Saul. E de repente Davi, com a marmita dos irmãos, foi no vale lá e percebeu que o exército, né, de Saul estava acuado num canto. Ele chega para o irmão, dá a marmita para ele e fala: o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo aqui? Aí o irmão Davi fala:
Os caras são em maior número que nós, e eles têm um tal de Golias lá, que o cara tem 3 metros de altura, que é impossível. Agora a pergunta para os dois. Naquele momento, Davi falou, mas peraí, vocês estão com medo? Mas nós não somos, o nosso exército não é do nosso Deus? Aí Davi chega perto do vale, e o que ele faz? Está escrito na Bíblia assim, não sei se de vocês está escrito. Está escrito assim na Bíblia: eis que Davi, quando falou com o teu irmão, foi até o vale, olhou para Golias, se ajoelhou, Senhor, me dá força. Não, na minha Bíblia não está assim. Tá, disse assim, arregaçou as mangas, ele disse assim, quem o incircunciso que atende contra o meu povo? Então naquele momento, Davi não parou para orar, ele lembrou da unção que estava sobre a cabeça dele. Aquele momento ele sabia que o poder estava com ele, e esse poder poderia derrubar Golias. Ele não parou para orar. Sabe o que acontece com a gente, Ramon? Muitas vezes a gente vai no altar pedir força para Deus, pedir unção para Deus, pedir sabedoria para Deus, e Deus fala assim, Ramon do céu, quando você aceitou meu filho Jesus como Salvador, eu já joguei tudo isso sobre a sua vida. Boa. E isso daí fica na nossa memória escondido, e a gente pede força para Deus, mas Deus já deu, quando a gente levantou a mão, e a unção está sobre nós. Então quando vem o Golias, que é os problemas da nossa vida, o que eu faço agora, meu Deus? Arregaça as mangas e vai, traga à memória aquilo que te traz esperança. O que traz esperança? A unção que está sobre você. Mas de repente você fica tão fraco, né? Esquece dessa unção e pede para Deus força, mas Deus fala, de novo? Eu já te dei. Sabe o que o coach faz, Cris? Faz você se lembrar que você já é ungido. Faz se você lembrar que você tem a força, que é só você arregaçar as mangas. Então nós não precisamos orar para Deus dar aquilo que Ele já deu. Nós precisamos arregaçar as mangas para fazer aquilo que Deus espera. Sim. Agora eu não falo mais. Agora acabou o podcast. E, beleza? cara, como uma pessoa vê uma pessoa que ama fazer o que faz, né? Ainda mais para Cristo, né? Isso é muito bom, nos encoraja, nos impulsiona, né? A continuar, a ter essa mesma gana, essa garra e fazer as coisas, saber no que estamos fazendo, aonde estamos chegando e o propósito disso tudo. Verdade. Acho que não está funcionando mais, não. Me cortaram. Nem o microfone do Chris quer falar. Eu acho um absurdo, tá cortado aqui no meio do podcast. Vamos lá, então vamos encerrar. Esse foi mais um Pode Igreja! Obrigado! We'll be right back.